SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá, seja bem-vindo ao Segue a Pauta, o seu podcast especializado em direito condominial. Pra gente é um prazer receber todos vocês aqui, mais nesse programa, sempre com a presença qualificada e iluminada dessa bancada, hoje no seu momento jurídico, com a presença sempre deles. Doutor Francisco Vasco, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Para a gente dar uma celeridade maior, prazer estar aqui novamente e já passar a bola para a doutora Nádia se apresentar. Doutora Nádia, que dispensa apresentações, mas dê pelo menos o seu boa tarde aqui para gente. Boa tarde a todos, é uma satisfação novamente, né, estar nesse momento aqui do podcast, do Segue a Pauta Momento Jurídico e contribuir para levar conhecimento para o nosso público, para o nosso segmento condominial aqui em Alagoas. E é importante dizer que hoje, mais do que nunca, a gente vai seguir a pauta. Nos programas anteriores, nós vemos fazendo essa evolução, esse caminhar, né, pelo Instituto, analisando os principais institutos do direito condominial. Começamos desde o artigo 1331, de forma bem detalhada, calma, tranquila e serena, e hoje já estamos por volta do artigo 1336. Mas antes de propriamente trazer o nosso conteúdo de hoje, nós gostaríamos sempre de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Dentre eles, a Elemac, a Alpex Gás, a Pague Seu Condomínio, a Live Portaria, a Eleal, a Lima Soluções Prediais, também a Top Jardins e a SafeCondo. Pois bem, colegas, nós já tivemos esse breve caminhar e analisando alguns institutos do direito condominial ao longo do Código Civil e trazendo algumas disposições, tentando fazer algum contraponto com disposições específicas de convenções e regimentos internos. E eu lembro que, quando estávamos discutindo o 1336, na oportunidade anterior, tanto foi o rendimento dos nossos debates que nós fomos forçados a parar a análise no inciso 3 do 1336. De forma que hoje nós vamos continuar as polêmicas, inaugurando logo por aquele que é um dos incisos mais utilizados para fundamentar toda a nossa atuação no dia a dia. Não é? É baseado nele, acho que é uma premissa básica de qualquer profissional que atua no direito imobiliário, fazer o seu sustentáculo de atuação nas premissas de sossego, salubridade e segurança. E aí nós temos a seguinte redação lá do 1336, onde estamos ainda analisando os deveres dos condôminos. E nós temos, doutora Nádia, a seguinte determinação legal, que é dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ainda acrescido do critério de sem ofender os bons costumes. Essa questão tão famoso bons costumes, tão aberta, tão subjetiva, que quase não traz nenhum tipo de problema para a nossa atuação cotidiana. E eu gostaria justamente dos seus comentários iniciais, doutora Nádia Correia. Pois é, o famoso 3S do condomínio, né? O sossego, salubridade e a segurança, assim como é um dever do condômino, também é uma competência do síndico zelar pelas partes comuns e garantir o sossego, a salubridade e a segurança também dos condôminos. Veja a situação. Em um artigo mais adiante, a gente vai abordar os 3S da forma da competência do síndico e agora a gente vai tratar da forma de um dever do condômino. A questão do bom senso, né? O famoso bom senso, o que é bom senso em condomínio,
Não dá para dizer o que é bom senso, porque muitas vezes o que me agrada, desagrada ao meu vizinho. Já começa daí. Garantir as partes comuns o sossego, a salubridade e a segurança eu utilizar de modo que eu não prejudique o meu vizinho. Eu vou remeter ao período pandêmico que nós tivemos na questão da pandemia, por exemplo, sandálias, sapatos nos halls dos edifícios. E aí a gente pergunta, quando eu deixo a minha sandália, meu chinelo na porta da minha residência e aquele meu vizinho que está passando para ir para o apartamento dele, aquele prestador de serviço que está limpando aquela edificação, porque tudo se parou, né? Tivemos o famoso... eles. Tudo se parou no período pandêmico, mas o condomínio não parou. Tudo em condomínio teve seu funcionamento sem qualquer interrupção. Então, a pergunta é, como ficaria? Qual é o critério da salubridade, da segurança do meu vizinho e daquele prestador de serviço? Teve? Eu obedeci? Então, tivemos muita ausência do famoso bom senso. Porque os condôminos é um absurdo eu chegar da rua e ter que colocar o meu sapato, entrar na minha casa que está limpa, levando o vírus para dentro da minha casa. Mas no caso você poderia deixar na porta para prejudicar o seu vizinho e aquele colaborador que depois vai vir fazer a limpeza. Então, quando a gente fazia ele se colocar na posição de vizinho, que também está passando e vendo que o seu vizinho está lá com a sandália no corredor, ou do próprio colaborador que estava vindo para fazer a limpeza, e se deparar com essa situação, a gente perguntava, tá, certo, ok, mas quem tem prioridade aí? A sua vida tem prioridade a vida do colaborador. É isso que o senhor está querendo me dizer? Quando a gente chamava nas assembleias online, né, nas assembleias virtuais, para o bom senso, e aí tinha um silêncio, as pessoas não justificavam, porque de fato se colocava no lugar de um colaborador, e meio que a gente chegava finalmente como é que eu posso dizer? Chegava num denominador comum. E aí pedia o quê? Se retirasse as suas sandálias, colocasse lá na mãozinha e ia direto para a sua área de serviço e deixasse aquele corredor livre e desimpedido. Então esse foi um dos aspectos que a gente trabalhou bastante, a questão dos 3 S's, né? Do sossego, da salubridade e da segurança. Outra situação que a gente também teve e que aflorou bastante na parte comum, não na parte pandêmica, desculpem, não somente na pandemia, claro, é o barulho, que até hoje, antes já tinha, na pandemia também teve, e hoje ainda continua. Mas acentuou porque muitas pessoas foram obrigadas a ter que dar suas aulas de casa, a ter que trabalhar em home office, fazer suas audiências em home office, e estava lá a criança brincando, e a pessoa dando aula, o outro fazendo uma audiência, e o barulho reinando, e o síndico tinha que dar conta do sossego dos outros. Como é que ia garantir? Tudo culpa do síndico, claro, né? O síndico foi quem mais trabalhou nessa pandemia, viu, minha gente? Obviamente, assessorado pelo setor jurídico. Presumo eu que sim, né? Pelo setor jurídico. Então, ficou para a gente trazer regras, chamar consciência e que o bom senso prevalecesse visando a uma convivência harmoniosa naquela coletividade, de fato foi um trabalho árduo. Porque ainda hoje a gente tem esse conflito. Muitas pessoas chegam nas suas residências, querem colocar o som em qualquer altura, abre a porta da sua residência, está lá assistindo o jogo e quem estiver passando, quem estiver na sua casa, paciência. E quando a gente notifica, é um absurdo eu não poder abrir a porta da minha casa. Gente... Mas está lá, o senhor tem o dever de zelar pelo sossego, salubridade, né, e a segurança, sempre tem o dever de utilizar, mas sem prejudicar o idêntico uso e gozo do seu vizinho. Sem contar que essa questão das portas, por vezes aparece a proibição de maneira clara, seja na convenção ou no regimento. Perfeitamente. É uma segurança para o próprio condômino. Exatamente. Mas antes da gente até esgotar essa segunda parte do inciso 4, eu gostaria de escutar vocês em 2 situações. Primeiro, não nos esqueçamos que nós falamos muito nessa parte nós, às vezes, comentamos muito a parte final, né, desse inciso, mas esquecemos da primeira parte deles, que é dever do condômino dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação. Eu gostaria de um breve comentário do nosso colega
sempre bem arrumado, com um topete fenomenal. Não tenho como deixar de comentar, meu amigo. Realmente é algo invejável. Mas tudo bem, vamos em frente, Faça né? o pacote mensal. Como é o nome? A gente Faça tem que... propaganda, Ainda não, faça ainda não, Posso ainda fazer, não. mas deixa Ainda eu não. patrocinar primeiro, né? Quando o Pix for feito, cair. aí a gente faz aqui a... Mentalidade empreendedora. Exatamente, muito mentalidade bem. empreendedora. Mas voltando à pauta, eu gostaria do comentário de vocês para essa obrigatoriedade, a esta amarração imposta pela lei, também para que as partes privadas elas sigam a mesma destinação do condomínio. Eu queria o comentário inicial do Dr. Francisco Vasco, por favor. O topete eu aceito, agora o seu gel eu invejo também. Esse aqui eu não posso dizer a você qual é o meu fornecedor, porque a gente tem uma cláusula de confidencialidade. Mas eu estou à disposição, amigo. Bozano, né? Está à disposição. Não podemos falar Geleia marca. de mocotó, Não, menina. não podemos falar marca se não tiver uma contra-remuneração. Tem que monetizar. Então, Tiago, na verdade, isso aqui eu vejo sobre 2 viés, né? O primeiro seria de você tratar o seu imóvel, a sua unidade particular, como você gostaria que fosse tratar as áreas comuns como você gostaria que fosse tratado o seu imóvel. Dentro do seu apartamento, você quer que ele esteja limpo, que ele esteja organizado, sem problemas de vazamento, né? Sem qualquer avaria que você tenha problemas futuros. Isso reflete também de maneira significativa na destinação, e muitas vezes que está praticamente em todas as convenções a gente vê de forma expressa a destinação do imóvel, né, para a finalidade que se cabe. Se ele é para fins residenciais, se ele tem finalidade comercial ou se ele tem a finalidade mista, né? Isso tem que ser observado. Basicamente seria... E cumprido, né? Observado e cumprido. Observado e cumprido, obviamente, porque as penalidades estão aí. A Nádia trouxe uma questão muito importante, falando da pandemia. Se falou muito que as pessoas iam sair melhores, que o mundo teria mais amor, carinho, etc. Mas, na verdade, a gente viu aflorar muito a questão dos seres humanos e também dentro dos condomínios, né? A questão da falta de bom senso. Isso reflete, de toda forma, dentro dos cuidados que deve-se ter nas áreas comuns e nas áreas privativas. A partir do momento que você não respeita um ser humano, seu vizinho de porta, né, um funcionário, um prestador de serviço, os entregadores também passaram maus bocados para fazer as suas entregas, né? Isso tudo se refletiu num comportamento humano que várias e várias situações foram repreendidas com advertências e muitas multas, né? A exemplo do uso das máscaras, né, muitas vezes descumpridos, utilizações de áreas comuns que estavam vedadas ou tinha ali uma limitação de uso, né, que também entra na questão do síndico. O síndico, naquele momento, precisou ser um gestor mais do que ele já era, né, e está trazendo isso para a realidade, para o dia a dia. Então, de certa forma, é observar, é cumprir, principalmente, a destinação do imóvel, e caso haja uma desvirtuação, né, as penalidades estão previstas, seja na convenção, no regimento interno. O próprio judiciário tem aplicado em relação à destinação das locações por temporada, né, que de certa curtíssimas temporadas, né, como curta foi abordado e curtíssima, ou temporadas relâmpago, né? Que de certa forma desvirtua, né, o caráter residencial. Apesar de que isso é um tema para um outro podcast, que se tem que se analisar as minúcias dos casos concretos. Mas, né, é observar, é cumprir, não tem segredo. É você fazer o básico, né, e tratar aquilo que é seu com a mesma categoria dos demais e vice-versa. Doutora Nádia, já lhe passando a palavra e até para adicionar a esse seu comentário que será pertinente com certeza. Seu telefone já tocou hoje alguém perguntando se pode no condomínio empresarial o cidadão fazer de casa, se ele pode dormir, ficar morando lá como se residência fosse, ou já tocou seu telefone porque aquela vizinha está fazendo da unidade dela um restaurante? Esse é o ponto que preocupa, esse é o ponto que vincula o condômino, é isso que a primeira parte do inciso 4 do 1336 nos chama a atenção e vincula o condômino? Hoje não, mas até ontem a gente recebeu bastante ligação. Ainda vai receber hoje. Mas com certeza. A gente tem frequentemente, eu não vou nem entrar no viés da locação pelos aplicativos, né? Porque, de fato, isso merece um podcast
a parte, mas deixando bem claro que é também um dos problemas, mas aí vem a questão da lei do inclinado, da lei das locações, o que é curto e o que é curtíssima temporada. Na verdade, não tem a definição da curtíssima temporada, isso já foi uma inovação nos julgados, deixando isso bem claro, porque a lei de locações, ela estipula o prazo limite de 90 dias para locação por temporada, mas não trazendo um prazo mínimo. Ela não traz um prazo mínimo. Então, quando aquele condômino que sabe que aquele apartamento destina-se para a finalidade exclusivamente residencial, quando ele aluga para um médico vir passar o final de semana ou fazer, enfim, ele presta serviço aqui nesse município, ele está vindo com a finalidade residencial, gente. Então, até onde vai essa situação é que não cabe a gente adentrar. Mas o que eu entendo da parte da primeira parte desse capítulo do artigo, do inciso, né? Do inciso é a seguinte: eu não vou falar nem da pessoa que dá aula, eu vou para a parte da pessoa que faz bolo, da pessoa que comercializa doces e salgados, eu vou para a parte da pessoa que recebe... Isso, eu estava tentando ver essa profissão, né? Nós temos bastante... É bem corriqueiro esse caso de... moças, né, ou até rapazes que têm a sua profissão da amor, prazer, seria assim, enfim. Vender, amor, vender, dá não, é comércio, né? E utilizam o prédio residencial para fazer essa oferta. E o que é pior, classificados, página de Instagram. Então, e uma rotatividade absurda. E a gente tenta como fazer esse controle na portaria, porque haja porteiro, né? Teve situações que foram registradas 32 parentes no dia. Homens. 32 primos foram visitar a prima no dia. E a síndica ligou desesperada: doutor, o que é que a gente vai fazer para tentar... aplaudir, né? Vamos lá. Mas aí... Vamos com calma. Esse comércio aí realmente está bem desenvolvido, né? O comércio aí está muito aflorado. Mas calma. Mas aí talvez a gente não esteja falando de mudança de destinação. Talvez esse choque, digamos assim, cultural, ele impacte na questão da utilização da unidade com ofensa aos princípios dos bons costumes, que é a parte final do inciso, do inciso 4. Não, então, mas nesses casos foram utilizados como comércio de fato. Era o comércio, não era uma residência, era um ponto de apoio. Inclusive a sala e a cozinha, elas foram adaptadas, para você ter noção, no apartamento, depois da visita, né, que foi feita uma determinada inspeção para ver as condições. Eu não quero saber quem fez essa inspeção, tá? Não me interessa saber o local, inclusive. E era como se fosse uma recepção mesmo, aí tinha lá um tipo, uma maca lá para massagem, quer dizer, fugiu totalmente, foi toda uma adaptação da finalidade residencial daquele empreendimento, porque ele era composto por uma área de serviço, cozinha, 2 quartos, sendo um suíte. Então teve toda uma alteração interna, um layout específico para atendimento da demanda, né? Exatamente. E o que mais chamou a atenção nesse caso específico, esse foi o mais gritante que temos, porque na mudança da gestão foi que não, eu já tenho esse ponto estabelecido há mais de 3 anos, eu já tenho uma clientela fiel, e como é que eu vou ser prejudicada de ter que encontrar um outro... Quer dizer, teve todo o contexto da mudança, de fato, da destinação, da utilização, né? Ela não estava dando a finalidade que os seus vizinhos estavam dando. Ela tinha, de fato, e ali era o escritório dela, ela não dormia, ela não fazia de residência. Não tenho nenhum caso, Tiago, de empreendimentos comerciais onde a pessoa faz sua moradia. Não chegou pra gente, graças a Deus. Menos comum do que... É mais comum... O inverso. É mais comum do que problemáticas dessa natureza citado por você, Nádia. Na parte comercial, a gente não tem essa demanda, mas na parte residencial, ateliês de costura, já tive problemas. Então, ela adaptou os quartos para fazer, de fato, a recepção. A sala do apartamento era uma recepção e cada quarto funcionava como se fosse... Como um ateliê de costuras. Então, tinha um quarto de medição, araras, e na outra as máquinas, e ela fez a acústica para que o barulho das máquinas não causasse tanto Mas veja, incômodo. eu acho que isso é uma questão também muito, muito relativa, né, e muito complexa.
porque sempre traz aquela velha discussão acerca de até onde vai o seu limite da utilização da propriedade. Né? E eu acho que essa primeira parte do inciso 4 ele se comunica justamente porque o que é que causa essa utilização, essa destinação de maneira tão diversificada do que é a destinação padrão do condomínio? Ela acaba, sim, por causar perturbações ao sossego, né? A salubridade e a segurança e, por vezes, os bons costumes, sem querer entrar no mérito, no mérito ou do puritanismo das situações do mundo moderno, né? Do mundo moderno. Mas eu pergunto a vocês, já desenvolvendo ainda desse tão rico inciso 4º, mesmo frente a convenções desatualizadas, a regimentos internos vazios, dá para propriamente, vocês entendem que a gente consegue gerir um condomínio utilizando de maneira genérica esses preceitos de sossego, salubridade, segurança e bons costumes? Genérica até que sim. Com certeza dá, até porque a gente faz muita aplicação principiológica, né? A questão, por exemplo, do direito ao silêncio, né? A lei do silêncio, tão famosa a lei do silêncio, que na verdade não existe um regramento específico que trate sobre essa questão, mas aí você tem algumas normas que especificam limites de barulho. Então você vai abordando temas e dá para interpretar tanto de um lado quanto de outro, né? Tem o ônus e o bônus da norma ser tão genérica e não existir uma limitação. Mas da mesma forma não tem como você traçar limites na lei, porque a gente sabe que outras situações vão surgindo, né? O condomínio é um aprendizado diário. Não dá o condomínio sempre está inovando e surpreendendo. Está inovando e nessas questões de desvirtuação da utilização das áreas comuns ou da própria destinação do imóvel, né, a gente vê diariamente situações, né, que é aquela frase, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. E demanda uma atuação mais enérgica do síndico, uma atuação do jurídico, que é quem de fato vai fazer a interpretação, seja no sentido, né, de punir ou apenas advertir um determinado condomínio. Eu penso que muitas dessas problemáticas, desses desvirtuamentos da finalidade se dá pela ausência da fiscalização do síndico. O síndico ele teria competência para adentrar nas unidades, obviamente que pré-agendado, né, comunicando, ele não tem poder para invadir, quer que seja, mas uma vez que ele agendasse a visita e fizesse isso com constância, pelo menos uma vez a cada semestre, talvez não teria tanto problema, não teria essas inovações que acabam surpreendendo a gente, de mudança total da utilização da propriedade pelo adquirente. E que muitas vezes a gente se surpreende porque não são os condôminos, são inquilinos. Geralmente, acho que em 80% dos casos são inquilinos, a ponto da gente ter situações esdrúxulas da mulher transformar toda a unidade habitacional numa cozinha industrial, porque era gás e água globalizado, né? Coletiva, e não, era muito mais prático para ela pagar a cota condominial e o aluguel do que se ela fosse pagar o consumo da água e o gás para fornecer os produtos. Em próprio ponto comercial. Né? Exatamente, e transformou no próprio ponto comercial. Então, é bem complicada essa situação. Eu vou me permitir responder a minha própria pergunta, mas é tão somente com o objetivo de já passar uma dica para o nosso colega advogado ou síndico que também esteja nos acompanhando. Eu entendo que no dia a dia a gente consegue, sim, frente ao vazio legislativo da convenção e do regimento, a gente consegue, pelo menos, interromper algumas condutas. Agora, precisamos saber que, do mesmo jeito que tem esse efeito positivo, a gente poder obstar condutas e até impor penalidades, a gente tem que lembrar que, uma vez não estando prevista a conduta e você utilizando esses princípios aqui, esses princípios do 1336, inciso 4, o próprio sistema de aplicação de multas, ele também tem que seguir o disposto no parágrafo 2º, que nós ainda vamos conversar, que exige um quórum qualificadíssimo para a imposição da multa. Então, os sistemas se comunicam, se conectam. Agora, fica aqui a situação. Você pode utilizar por um determinado momento. Você está chegando no condomínio, está verificando que a gente tem uma convenção muito vazia e um regimento quase que inexistente, você pode utilizar para resolver uma situação emergencial. Porém, amigos,
necessário é cada vez mais que nós tenhamos uma convenção atualizada e um regimento interno mais atualizado possível, né? Vamos ter a oportunidade de discutir aqui no programa apenas, vamos passar aqui falando só dos controversos quórums, tá? Vamos falar de todos os quórums aqui, mas assim, eu já queria deixar essa problemática, né? Essa solução, esse caminho para você, colega, que está sofrendo com aquela convenção de 1985 sem regimento interno. Mas ainda existe. Ainda que tenhamos uma convenção, um regimento interno totalmente moderno, preparadíssimo, completo. O que foi que a gente mais fez na pandemia, por exemplo? Interpretou. Certo. Interpretamos dispositivos porque foram situações novas, ao ponto de algum cidadão chegar e dizer: não tem norma expressa dizendo que eu tenho que usar máscara. Cara, não precisa. Né? E nenhum judiciário, nas decisões que eu vi, todas as decisões foram favoráveis ao condomínio, né? Dando ganho de causa ao condomínio, porque não existia nenhuma razão. E aí foi totalmente interpretação com base nesse parágrafo e principalmente nos princípios, né, da Constituição Federal, independentemente da causa que esteja sendo abordada. São incisos riquíssimos, né, que realmente não tem como você, profissional do direito condominial, não ter na sua cabeça. São, como a gente falou no programa anterior, são incisos que já renderam sucessivas teses de mestrado de 400, 500 folhas, cada um desses incisos, né? A gente já leu alguma coisa sobre essas situações, nos debruçamos do dia a dia, sabemos a complexidade que isso causa. Mas, seguindo a pauta, e agora inaugurando a fase que dói no bolso do condômino, aquela parte, digamos assim, das punições de natureza pecuniária. E aí vamos inaugurar aqui vamos começar hoje com apenas 2 parágrafos e, como inclusive sugerido pela nossa editora-chefe, doutora Nádia Corrêa, deixaremos o artigo 1337 para um episódio especial com a presença aqui qualificada aqui de síndicos. No próximo episódio, na verdade. Sim. Porque nós temos aqui, inclusive, uma fila. Acho que os nossos hosts habituais, toda vez que a gente grava aqui, eles pedem: e quando vai chegar a parte do condomínio antissocial? Calma. Esse tá na fila de espera. Não será hoje, até porque os senhores não estão, né, nem no estado, né? Me refiro a Tiago Corrêa e a doutora Cida Azevedo, que estão em outras terras, em outros ares, em outros mares. Noronha. Mas enfim, nós que estamos aqui em Maceió, eu gostaria de já escutar o comentário de vocês e saber as problemáticas do dia a dia, referente ao nosso parágrafo 1º, que diz que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios, convencionados ou não. Convencionados ou não sendo previstos, os juros de 1% ao mês e multa de até 2% do débito. Pois bem, eu já trago a problemática para vocês. O inadimplente, de maneira corriqueira, toda vez que recebe a planilha de débito atualizada, ele pergunta: e esses juros são legais? Abusivos. Eu vou procurar o PROCON, né? Eu acho que todo advogado... eu gosto quando procuro o PROCON. Todo advogado condominial já escutou, já escutou e já se deparou com essa resignação do condômino devedor. E aí eu queria começar escutando você, Francisco Vasco. Quais são as problemáticas que você já viu? Gostaria de saber também se você ainda tem visto, hoje em dia, convenções que têm estipulação de juros e multas acima de 1%, né, de multa, e juros de 2%, multa de 2% e juros de 1% ao mês. Queria saber se você ainda tem se deparado com essas situações e como é que você tem enfrentado isso no dia a dia. Então, talvez o ponto mais polêmico seja justamente esse, dos juros e multas elevados, além do que traz a previsão do Código Civil. Eu entendo perfeitamente que dá para prever na convenção, apesar de, na prática, o que eu tenho visto em relação a alguns condomínios é que esses valores muito elevados são basicamente quase que sempre levados à Assembleia, e a própria Assembleia entende que o valor que deve ser aplicado deveria ser o do Código Civil. Mas aí, se previsto na convenção... Contrariando a convenção. Mas se previsto na convenção, aí nós temos uma problemática, e aí sempre pensando na blindagem do síndico.
Isso. Né? Se pode cobrar tranquilamente. Do nosso querido síndico. Entendo eu, a contrário senso, ou salvo melhor juízo, que não pode uma decisão assemblear modificar uma forma de atualização de débito sem que você tenha uma alteração da convenção. Com certeza, mas na verdade não é uma alteração. A gente vai entrar na questão, por exemplo, se pode dar descontos na Assembleia. Vamos chegar... A gente vai chegar lá. Vamos chegar nessa... Então a gente entra também nesse mérito. Porque se você dá desconto, querendo ou não, se você reduz o patamar dos juros e da multa, você está dando um desconto. Né? Óbvio que o ideal é se fazer a alteração dessa convenção. Né? Num caso concreto, em que foi feita uma alteração da convenção, mas não chegou a ser votada por desinteresse do condomínio, mas ao mesmo tempo a Assembleia acata as reduções que são propostas na própria reunião. Então fica o contrassenso, com certeza. Isso abre aso para qualquer outro condômino questionar, né? Principalmente se isso não for repetido para outro condômino. A gente sabe que ele vai alegar um direito, né, pré-constituído, apesar de não existir, mas isso vai trazer uma problemática. Então se recomenda que siga-se o código, mas se houver a previsão na convenção, o síndico tem todo o direito de fazer a cobrança e o condômino tem um direito à ação, mas provavelmente não vai ser, não vai ter o direito o seu direito, a sua ação guarida pelo Poder Judiciário. Eu já penso assim, eu sou muito de seguir a convenção nesse aspecto. E eu sou muito também de orientar o síndico a não estimular a inadimplência. Eu já começo a fazer partir interpretações próprias. Exatamente, dessa premissa. Inclusive porque quem está recebendo desconto está feliz da vida, mas aquele que está recebendo desconto vai ser o primeiro a apontar a falha do síndico. Você me concedeu desconto diferente do que a convenção previa, estipulava. Quer dizer, numa situação em que o síndico esteja sofrendo questionamentos numa assembleia, por exemplo, ele vai ser o primeiro a apontar, ele vai esquecer que foi favorecido. Isso é fato. Isso a gente tem no dia a dia na prática. Já começando pela questão do PROCON. Quando a gente diz, olha, o PROCON ele não tem competência para tratar das cobranças das cotas condominiais, não se trata de relação de consumo, muitos condôminos, é um absurdo, a senhora não está querendo que eu vá buscar os meus direitos, porque na verdade está lá na convenção, ela comprou o apartamento há 15 anos atrás, a gente está aplicando juros, a multa e a correção monetária, que... Eu não vou dizer percentual. Eu vou tocar nesse assunto da correção. Exatamente, eu não vou dizer nem percentual, porque as convenções, elas já são taxativas. É raro você achar uma convenção que não traga. Será corrigida monetariamente, atualizada monetariamente. Além da incidência de juros de 1% e multa de 10%, a maioria das convenções mais antigas, elas trazem uma multa de 10%. A V20 também. Exatamente. Na prática, o contador ou o administrador que está responsável por alimentar aquela inadimplência do condomínio, ele não incide a correção, né? Então, a gente já tem essa problemática. Quando a gente pega a planilha, mas está sem a correção. E essa multa aqui ele colocou de 2%, não está da convenção. Não está a multa de 10%. A administradora, né? O administrador ou o contador, porque a gente tem alguns condomínios que ainda são... essa parte contábil fica a cargo de é muito comum vir sem a correção. E eu já coloco da lei, aí já começa aí. Então, o que é que eu sempre trago? Eu cheguei no condomínio, eu já faço aquele acompanhamento de início, eu já digo, olha, o senhor não está fazendo a aplicação correta como está mandando a sua convenção. Não, doutora, mas o pessoal está fazendo como a lei. Mas a lei é taxativa. Se não estiver convencionada, é que o senhor vai seguir. Então, a gente vai fazendo essa explicação. Então, na Assembleia, a gente diz, olha, gente, isso aqui é uma relação de obrigação, não é uma relação de consumo, para trazer para o cliente, para o condomínio, na pessoa do síndico, tirar, na verdade, essa situação de que o PROCON ou a própria defensoria. Eu já tive situações de ter que o condomínio foi acionado na defensoria pública para tratar das questões das cobranças das cotas condominiais. E quando a gente chega na defensoria, o defensor mesmo, eles têm aquela parte pré-processual, a gente manda o ofício explicando, não tem qualquer problema de comparecer. E a gente esclarece, não tem. É a convenção, ele comprou esse apartamento há 15 anos, não tem o que se fazer. Como que a gente vai mandar tirar? Como é que eu vou mandar tirar o síndico? Se a senhora fosse síndico, se eu fosse síndico, o senhor queria ser orientado para depois alguém ingressar contra o senhor para o senhor devolver?
Não, eu disse, mas o senhor quer que o síndico tire. Então, a gente sempre sai colocando, pontuando nesse sentido. Isso é uma questão que sempre traz muita Discussão. delicadeza, né? É muito complicado quando a gente quer tratar com o síndico e o síndico nos indaga: Tiago, eu posso conceder esse desconto? Não, não pode. Não pode. Por si só não pode. Você pode? Eu digo, não, eu muito menos. A senhora autoriza? Né? Como consultor do condomínio, não, muito menos. Não, muito menos. Existe, né, essa praxe do mercado de levar a situação para deliberação em assembleia acerca da possibilidade de concessão de desconto, que não existe a previsão legal, o Código Civil não regulamenta essa situação, isso é uma praxe. Mas toda vez eu sempre informo, nem eu posso, nem você pode. Concedendo desconto, por conta e risco, você pode ser interpelado lá na frente, porque querendo ou não, você está deixando de cumprir a convenção. Está renunciando a receita. Agora, Tiago, tem uma situação peculiar aqui na nossa capital que eu me refiro, essa minha fala é especificamente aos condomínios mais antigos. Quando a gente recebe aquele condomínio que ele já tem, enfim, eu vou utilizar condomínios mais de 10 anos, né? Ele já tem uma praxe, inclusive, das campanhas de negociação. Então, ele já sabe que final de ano eles vão fazer uma campanha com isenção de juros de multa e já coloca aquela faixa e quando chega o setor jurídico, mas não pode. Mas a vida toda a gente fez isso. Eu disse, olha, como era feito, eu não tenho responsabilidade, mas a minha função aqui é dizer ao senhor a parte legal. Exatamente. Legalmente não pode, tá lá dizendo que o senhor não tem autonomia, isso é um estímulo à inadimplência. Não impede que o senhor faça a campanha de negociação. Flexibilize o parcelamento. Parcela, exatamente. A entrada, não exige a entrada, por exemplo, de 50%, coloque 30%, coloque 20%, coloque mais parcelas. Então, tem a forma. Continua fazendo uma campanha de negociação. Agora, a partir do momento que o senhor isenta sem ter uma previsão legal para lhe amparar, aí, de fato, se for uma exigência de várias pessoas, como eu já tive um único caso, e aí não foi em condomínio, foi de uma associação, a associada, ela na assembleia, ela pediu a palavra e contou a situação particular dela e ela disse, olha, eu quero me regularizar com a associação. Porém, eu só posso fazer nessas condições e eu queria sugerir que vocês retirassem assim, assim, assim. E aquela coletividade, naquele momento, retirando o voto dela, 63 associados foram favoráveis. A gente teve uma... não posso dizer que foi unanimidade porque ela não poderia votar, né? Ela tinha que fazer... Todos além dela concordaram. Exatamente. Então, é uma situação, mas a gente está falando de associação e nós estamos falando do condomínio especificamente. Nesse caso de condomínio, quando vai para a Assembleia, eu entendo que o síndico acaba por dividir a responsabilidade com todos aqueles que assinaram aquela ata de Assembleia. Entretanto, fica muito... desprotegido. Existe ainda né? Exatamente. Existe ainda um campo de desproteção legal para aquela conduta da coletividade. Porque veja só que comportamento contraditório você conceder descontos e um mês depois você... Ou às vezes, como já aconteceu no mesmo edital, na mesma assembleia, você concede descontos e acaba por votar uma taxa extra. Né? Me parece que é uma conduta por demais contraditória. Sempre vai onerar quem paga em dia, na verdade é isso. Né? E esse é o medo do desequilíbrio da situação. Ainda sobre esse ponto, eu só gostaria de fazer mais um comentário e é mais um acréscimo. Eu não sei como vocês têm tratado isso, mas ao mesmo tempo que as convenções mais atualizadas, elas sempre trazem um índice de incorreção, eu ainda me deparo com muitas e muitas convenções e regimentos que nada falam sobre índice de correção. A maioria não tem o índice. E aí eu gostaria de contribuir com o nosso colega que nos assiste, ou nosso querido síndico, no sentido de dizer que os tribunais superiores, principalmente o STJ já acabou consolidando o entendimento que, na ausência de qualquer predeterminação, de qualquer previsão de índice de correção, você pode aplicar o INPC. Isso. Essa praxe de tão somente fazer a atualização de débito com juros e multa de 1%, tá? 1% e 2%, sem aplicar a correção, ela é algo ultrapassado, tá? É um pensamento ultrapassado. Então, ainda que a convenção não traga tal previsão, por permissivo do próprio STJ, e eu fiz questão de trazer para vocês pelo menos um RESP atualizado, ao exemplo do RESP 1.897.000
897.499, tá? Para que o pessoal possa estudar e se debruçar sobre a matéria, porque tem sido bem comum a gente ainda se depara com várias planilhas de atualização de débito sem a incidência do fator de correção. Bom... Rapidinho, é bem curtinho. E eu digo a você, Tiago, que na verdade eu me deparo, é até a regra, eu me deparar no dia a dia com os relatórios sem a inserção da correção. Correção essa que também é objeto de questionamento pelo condômino inadimplente, né? Isso. Exatamente. O tribunal, em Alagoas, eu acredito que todo juizado, as decisões também das varas cíveis, elas são todas no sentido da correção pelo INPC, quando a gente trata da execução. Quando já não previsto outro índice na convenção, né? Isso, quando não, eu particularmente não tenho nenhuma convenção com índice determinado. Todas, ela diz que tem que ter a correção, mas não aponta qual é o indicador. E aí, nas decisões, os próprios magistrados determinam que seja pelo INPC. É o índice que a nossa... Eu não vejo nenhuma decisão, ainda não peguei nenhuma decisão com o índice diverso. Sempre o INPC. Então... Vocês ainda têm se deparado, até para a gente evoluir para o parágrafo 2º, vocês ainda têm se deparado com convenções que trazem juros acima de 1% ao mês? Porque eu me recordo, e eu confesso que eu não tenho visto ultimamente, as convenções, anteriormente você tinha alguns questionamentos em sede de embargos e execução, com juros de 10% ao mês. Não. Eu já vi multa. Eu tenho multa. Exatamente. A multa que a gente vê geralmente no patamar mais elevado. 10, já vem em 20%. Perdão, não me refiro a juros. E sim a multa, por inadimplência. Temos. Vocês atualmente ainda se debruçam? Sim, frequentemente. Eu tenho vários condomínios que a multa é 10%. E a posição do Poder Judiciário nesse sentido tem sido pela manutenção ou pela modulação? Não, pela manutenção. Só tive modulação de que foi o único condomínio que a convenção é de 20% e o magistrado fundamentou a redução para 10% com base na lei da usura. Foi a única que ele fez a alteração. Não tive nenhuma outra divergente. É sempre um coelho tirado da cartola. Exatamente. Que na verdade não é coelho, né? Ele tirou um boi. Porque nós temos, inclusive, os dispositivos no próprio Código Civil que poderiam ser utilizados para modular essa situação. Ele usou a lei da usura. Porém, ele acabou utilizando uma lei em desuso. Uma lei geral para revogar um dispositivo que especificamente regula a matéria, né? Me parece ser, como acontece de quando em quando, uma decisão, digamos assim, um tanto quanto esdrúxula. Mas foi a única situação que tivemos. Não tem porque, de fato, a 90% das convenções traz 10% ou, de fato, já são os 2%. As novas convenções, elas já realmente seguem o CC. Já segue o Código Civil. Então, bem... superado esse ponto, eu gostaria de ir para o nosso último parágrafo, mas não é porque é o último que vai render pouca discussão e já estamos terminando o nosso podcast no dia de hoje. E aí nós temos aqui, já fugindo da questão da inadimplência, uma forma de controle para manter a paz social. Esse é o primeiro dispositivo de 3 que nós temos na sequência. Manter a paz social. Que começa... Veja, pelo menos uma tentativa, né? A ideia do legislador é que realmente através desses mecanismos encaixados com a convenção e com o regimento, você consiga garantir os preceitos de sossego, salubridade, segurança e bons costumes. E diz para nós o parágrafo 2º do artigo 1336. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos dos já falados incisos 2 e 4. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. E 4. Dar às suas partes a mesma destinação a que tem a edificação e não utilizar de maneira prejudicial o sossego, salubridade, segurança dos possuidores, aos bons costumes, vírgula, pagará a multa prevista no ato constitutivo, né? Termo de desuso, porque na verdade a gente não tem atos constitutivos, a gente tem a convenção. Né? Ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor das suas contribuições mensais, independente das perdas e danos, ou seja, a conduta advinda do descumprimento da convenção e do regimento, ela pode também, além da multa, né, das questões administrativas, podem gerar indenizações próprias, cabendo à Assembleia Geral, por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Então, é um parágrafo também denso, que traz uma série de situações, e eu gostaria de começar escutando
o comentário do doutor Francisco Vasco sobre a amplitude também que nós temos desse parágrafo 2º. Na verdade, acho que passa por uma sistemática de você construir uma convenção que ela, de fato, contemple, né, as situações passíveis de multa, né, com penalidades, que desde que não atinja esse patamar de 5 vezes o valor da cota, né, mas se tiver que estabelecer dessa forma, que se faça uma convocação da Assembleia, né, que se estipule e que se demonstre de fato que houve o caso concreto, mas no dia a dia a gente vê que... quórum? Não, na verdade, eu confesso que até em relação a esse parágrafo 2º, eu nunca me deparei com a situação de Assembleia. Sempre os patamares sendo aplicados em valores lá de um salário, meio salário mínimo, né, ou meia cota, não salário mínimo, mas meia cota condominial, 1, 2, 3 cotas, 4 vezes, né, justamente para fugir desse quórum. Eu acho que você trazer o quórum para discussão é um desgaste, você corre o risco, inclusive, de muito facilmente não obter esse quórum e não conseguir aplicar a multa. E aí, você não aplicou com base de não ter o quórum e você vai se socorrer depois para aplicar uma multa num patamar inferior? Será que isso seria possível? Mas deixa eu só te interromper, mas você entende que a necessidade, talvez seja uma interpretação... uma interpretação diferenciada, mas você entende que a necessidade da convocação da Assembleia para ser ratificada por 2/3 dos condôminos restantes, ela só teria necessidade se você aplicar a multa de 5 vezes o que é que fala até 5 vezes. O parágrafo? Exatamente, porque na verdade a gente tem aqui a gente tem um limitador, né? Isso. Eu entendo que a gente tem um limitador. É o limite, justamente. Eu entendo que a gente tem um limitador. Agora, eu só gostaria de destacar, antes de passar a palavra para você, doutora Nádia, a seguinte situação. Me parece que todo esse arranjo do parágrafo 2º, ele tem aplicabilidade, e aqui no meio do parágrafo a gente tem um elemento condicionante. Não havendo disposição expressa, ou seja, não havendo que aquelas situações já não possam ser tipificadas, né, e penalizadas pela convenção e regimento interno. Então é aquilo que nós conversamos no primeiro momento. Você faz a aplicação do parágrafo 2º do 1336, quando você não tem uma convenção e um regimento interno robusto o suficiente que lhe permita navegar, né, pelos princípios punitivos daquele cidadão que descumpriu o disposto da convenção e do regimento interno. Ou seja, quando você tem as proibições gerais muito resumidas, né? Normalmente essa... Ou não tem. Ou não tem. Ou não tem. Exato. Ou não tem. Ou até As mesmo se você convenções- tem uma penalidade muito módica. Eu entendo dessa forma, porque isso, Tem você teria que ter se socorrer de alguma forma para punir aquele condômino. Nós temos algumas convenções aqui de empreendimentos de uma multinacional que eles trazem percentual, né, para que você aplique 10% da cota condominial. Então, realmente, até você chegar a aplicar uma multa que doa no bolso, que às vezes você pagar R$25, porque você estava com som alto, porque você utilizou a área sem reserva, botou o carro na vaga da garagem do vizinho, enfim. Não vai doer no bolso daquela pessoa, porque ele já utilizou, ele teve aquele benefício, mas diante das atualizações promovidas e mesmo as convenções mais antigas, em que pese não trazer um regimento que ampare todas as situações, até porque na prática hoje, no dia a dia, eu acho que é impraticável você ter um regimento que traga todas as proibições ou todos os casos que sejam passíveis de punição dentro de um condomínio. E é bom deixar claro que a questão da multa, gente, ela não tem o cunho arrecadatório, né? É bom deixar isso bem claro. Quando a gente fala da penalidade de multar, seja com uma cota ou até 5 vezes a cota condominial, o objetivo do condomínio, ele não é uma arrecadação, mas sim ele é educar, ele tem um cunho educativo. Inibir também. Exatamente, que volte que aquele condômino, aquele morador, ele volte a prejudicar a coletividade, porque aquela conduta dele, quando ele deixa de cumprir com uma das suas obrigações, prejudica toda uma coletividade. E aí a convenção, ela já traz... A gente tem convenções que já trazem, na parte das proibições gerais, em que pese não haver o regimento, a maioria das convenções mais antigas, elas não têm, dos condomínios mais antigos, aliás, eles não têm um regimento interno. Esse é o ponto, que geralmente acaba não disciplinando o formato de você fazer a imposição e a cobrança daquela multa, né? Inclusive garantindo a questão do contraditório
ao condômino autuado, né? Exato. E a gente tem, tanto que quando a gente chega nesse tipo de condomínio, é uma das coisas que a gente já corre para fazer essa ou a atualização ou de fato a criação desse regimento para justamente trazer. E tem, eu não sei vocês, mas uma das coisas que me causa muita instabilidade é quando a critério do síndico. Não sei se vocês já viram isso. A critério do síndico é o percentual. Gente, confesso que não. O que é leve, o que é grave, quem vai... Porque a penalidade é aplicada pelo gestor. Quem vai dizer o que é leve, o que é grave, é aquele gestor. E aí muda de gestor, aquela conduta que o fulano foi multado como grave para aquele gestor já é leve. Eu vejo, eu tenho visto essa muito... gradação, eu tenho visto muito os textos das convenções e regimento nesse sentido, e acho sim que é de bom tom, né? Acho de bom tom. Da mesma forma que eu também vejo muito regimento interno já disciplinando quais são as situações que são consideradas leves, médias e graves. Agora, acho que do mesmo jeito que você tem essa competência, você tem essa prerrogativa do síndico, necessariamente você tem atrelado a isso o direito ao recurso. O direito ao recurso, que também vejo no mesmo tom e vejo com bons olhos isso tanto ser apreciado pelo Conselho Fiscal ou do Conselho Deliberativo, isso a depender da estrutura, como também existe a possibilidade daquele recurso ser revisto pela própria decisão da Assembleia. Sem nenhum quórum específico, apenas pela maioria dos presentes. Sim. Mas vocês já se depararam com convenções que não trazem a parte do recurso e daí há condomínios que assim, não, tem que ser multado, ele fez recurso, mas não tem... Não, meu senhor, é um direito. Ainda que não esteja dentro da convenção, ele tem direito à defesa. Né? Isso é uma premissa constitucional. Porque muitas convenções não trazem isso. Isso é uma premissa constitucional, está lá no artigo 5º. Você, de fato, tem não que ter... Não há como cercear. Ao contraditório e ampla defesa. Então, e aí os tribunais superiores em todas as matérias que tocam o condomínio, quando você não confere essa oportunidade você tem derrubadas de imposições de multas e decisões sem que você permita esse contraditório. Exatamente. E qual é o problema, né, de se ofertar o contraditório para a defesa? A Nádia falou aqui de maneira muito feliz que o condomínio não tem esse viés de arrecadação. Mas se for para deferir um recurso que esteja fundamentado e justificado, por que não? Exatamente. Isso faz parte. E vejam que até mesmo... Mas é pela ausência, desculpa, Tiago, é pela ausência do conhecimento. Então, você tem aquele hábito, foi passando, não, mas Francisco fazia assim, e Tiago fazia assim, então eu tenho que fazer assim. Não, olhe, o Francisco e o Tiago faziam dessa forma porque eles não tinham orientação. Veja, vamos lá, olha aqui. O senhor vai insistir numa coisa que se basta um judicializar, vai ter favorecimento pela justiça, se o senhor pode já conceder de agora a oportunidade dele se defender. Se vai ser aceito ou não, o senhor não está garantindo. Mas o que o senhor está oportunizando é que ele tenha acesso ao contraditório e à ampla defesa. Então, não há como cercear isso. Mas não podemos fazer valer o ditado popular, que é o uso do charuto ou do cachimbo que entorta a boca. Né? Então, o nosso papel aqui é difundir a informação, difundir o conhecimento e corrigir procedimentos internos do condomínio. São temas jurídicos específicos, muitas vezes não são enfrentados nos condomínios e simplesmente por uma questão de comodismo você aplica condutas passadas como se corretas fossem, mas não são. E podem acabar, sim, desaguando em nulidades e todo um sistema inócuo de tentativa de aplicação dos corretos dispositivos legais da Convenção, do Regimento e do Código Civil. Eu acho que esse é o ponto aqui. A gente está tentando trazer para o síndico o balizamento. Veja como a gente está falando aqui, em cada um desses incisos, a gente tem que voltar e ressaltar a importância de uma convenção e do regimento atualizado. Porque, basicamente, eu vejo da seguinte forma. Se a gente tem uma convenção e um regimento interno atualizado, a gente não precisa fazer uso do parágrafo 2º do 1336. Por quê? Primeiro, você acaba por tirar a autonomia do síndico. Isso. O síndico, necessariamente, ele precisa convocar 2/3 do restante dos condôminos. Veja que difícil. Né? Num condomínio de 100 pessoas, você conseguir reunir esse pessoal para deliberar uma aplicação da penalidade. Isso é um ponto. Então, se você tem essa matéria, você já tem essa previsão no Convenção e Regimento, isso fica no campo de autonomia do síndico. E você submete a questão recursal ao Conselho ou à Assembleia, qualquer que seja. Né? Então, esse é um primeiro ponto. E num segundo momento,
eu entendo que o Código Civil, ele se preocupou, sim, que determinadas estruturas não tivessem uma convenção e um regimento a ponto de não deixá-los desguarnecidos da aplicação do sistema punitivo pecuniário. O legislador, me parece que andou muito bem na elaboração desse dispositivo. Porque não tem um legislador como saber se no seu condomínio vai ter uma convenção, um regimento que disciplina aquela matéria. Então, eu resguardo o máximo, eu resguardo o geral, ainda que princípios de tipo aberto, mas também lhe põe a dificuldade para você fazer aquela aplicação. Nesse caso, você não fica só ao bel prazer do síndico. Você precisa de toda aquela... E se você não tiver... É uma bela de uma dificuldade aqui. Mas veja, é aquela história... Mas abre a oportunidade, a possibilidade. Exatamente. Não existe facilidade, né, sem dificuldade. A gente tem que ter um equilíbrio das forças. Então, me parece que é um sistema complementar, mas que fica aqui a ideia que precisamos sempre de convenções e regimentos muito bem aparelhados e atualizados. Inclusive, tem algumas convenções que ainda, pela não necessidade de seguir o inciso, elas já trazem que, nos casos omissos, o síndico poderá se reunir com o Conselho Deliberativo para estipular algumas penalidades, né? Ao invés de você ter que reunir esse quórum. Algumas convenções elas já trazem algumas situações que deixam a critério do próprio síndico e o corpo deliberativo. Mas o que em pese contraria. Sinto o cheiro de perigo nessa conduta, né? Então, pela questão também que eu não sou tão favorável a critério do síndico. O síndico estipular o que é leve, o que é grave, porque quando muda. É a interpretação de cada um. Eu sou suspeita É o próprio princípio da legalidade. Eu sou suspeita Você não pode sentido. Ir atrás de punir uma conduta que não está nem como tipificada, como irregular, como impossível ou sei lá... Então, mas nesse caso, Tiago, eu vou pegar a questão da vaga de garagem. Eu coloquei meu carro por 3 minutos na vaga de garagem do vizinho. Só que aquele vizinho precisou tirar o carro para socorrer a filha que estava doente. Ele estava levando a criança para a emergência. O que para o síndico, ou minha conduta, a que tolice, ele foi impedido de pegar o carro dele. E aí, numa situação de saúde, para aquele condomínio não é grave, para mim não foi. Então, nessa situação, há situações, claro, dentro do condomínio que eu acho muito solto deixar a critério do síndico. Por isso que quando a gente faz as alterações, eu prefiro que a gente estipule o máximo possível dos casos, e o que a gente tem sentido e que tem recebido dos condôminos das alterações é que deixar um padrão. Em situações de reincidência, que você faça o dobro da cobrança, e em situações que eles considerem grave, um dano ao próprio condomínio, além de reparar, obviamente, ser punido com 3 cotas condominiais, estipular determinadas situações. Mas isso, infelizmente, a gente só consegue diante das alterações. Nas convenções mais antigas, quando a gente não consegue, e no regimento, quando a gente não consegue trazer para uma atualidade, realmente essa interpretação fica Mas aí me solta. E aí vamos aproveitar até, já que a gente está esgotando o tema, e pegar esse seu case, né, e trabalhar um pouquinho em cima dele, me permita. Então, se você acaba tendo uma convenção e um regimento que não traga uma questão básica que a gente tem que ter hoje em dia, é terminantemente proibido. Parar fora das vagas, respeitando o seu limite, tal. Então, você não tem uma convenção disciplinando isso. E você tem uma ocorrência dessa natureza. Não, até tem, mas a pessoa realmente colocou na vaga do outro. Não, mas eu tô o seu caso. Eu tô problematizando a situação, porque me parece claro que se você já tem a proibição e ela resta configurada de acordo com a convenção e regimento, então você não tem óbice, você já parte para a questão da punição, tá? Da punição. Agora, eu vejo com extrema dificuldade você não ter, por uma falha, então, ou você necessariamente vai fazer uma aplicação baseada no inciso 4º, e necessariamente para sua imposição você tem que buscar o parágrafo 2º, porque você não pode simplesmente basear que aquilo causou um dano a alguém, um dano que não foi o seu. O condomínio ele não pode se arvorar naquele direito e simplesmente lavrar uma multa baseado em quê? Se você não tem uma previsão legal na convenção e no regimento. Então, essa é a preocupação. Ou você utiliza um sistema que você deve seguir um regramento, sob pena de que é a nossa preocupação sempre, que é o reconhecimento da nulidade das atuações.
Então, mas o regramento que eu falo é isso, quando você deixa na discricionariedade daquele gestor, aí você vai ter o gestor que por um ano, ele interpreta que quando a convenção ou o regimento, na verdade, quando o regimento não define o que é uma conduta leve, uma conduta mediana ou uma conduta grave, quando ele não traz a definição e ele deixa a critério do gestor, isso fica solto, não traz uma segurança para aquele condomínio, porque hoje estou eu síndica e eu interpreto leve, mediana e grave de determinada forma. Amanhã é Francisco síndico, daqui a um ano é Francisco. Ele já tem uma interpretação mais ampla que a minha. Então, coisas que eu considerava grave, ele considera mediana, ou coisas que eu considerava leve, ele considera grave. Então, isso é o que é a minha crítica. Essa é a minha crítica. Nesse ponto necessário seria um aprofundamento. Isso. Um aprofundamento, e hoje com um quórum tão simples, né, de alteração do regimento interno, cada vez mais a gente tem essas alterações das convenções, e aí você tem regimentos internos sendo modificados por maioria dos presentes, né? Maioria dos presentes, então eu entendo. Pese algumas trazer a previsão de 2 terços. Né? Alguns próprios regimentos, né? Pois há regimentos que trazem. A gente vai deixar essa questão da problemática desses quóruns, choques de quórum pro segundo momento, mas tem sido um movimento, isso é uma realidade, né? Da simplificação na modificação dos regimentos internos. Né? Então, se a gente tem um sistema desse, talvez a gente possa fazer o trabalho específico do específico. Primeiro a gente atualiza as convenções, primeiro a gente atualiza os regimentos e depois a gente vai aprofundando essas condutas para não ficar nesse campo de autonomia tão grande dos síndicos, que às vezes é algo que incomoda, principalmente quando você tem um gestor que não tem um pensamento pensando na coletividade como um todo. Né? A gente sabe que existe isso. Na verdade, acho que não dá para engessar. Eu sou totalmente contrário. No prédio que a gente morava. Não vá fazer propaganda. Não vá me identificar. Lá tem uma descrição de o que era leve, que era levíssimo, leve, grave e gravíssimo. Você acaba, de certa forma, engessando. Você prende um pouco mais o síndico, né? Para dar uma suposta... Mas por que isso é ruim? Porque eu acho que tem que ter uma discricionalidade também para o síndico. Tem que ter uma margem de interpretação. Mas o que é leve... Não é leve? Ou é leve só porque tá no regimento? É leve porque é leve? Cara, vai depender do caso concreto, vai depender de quem tá envolvido. Eu entendo que a circunstância vai dizer o que é leve, o que é grave. Mas a tendência na prática, aí eu vou falar da minha vivência. Por que particularmente, eu, Nádia, sou contrária a esse tipo de interpretação a critério do gestor? Por quê? Porque sempre, que é a regra. Quando é um condômino que tem afinidade com o gestor, o gestor, ele meio que ameniza. Não, todo final de semana eu estou tomando uma cervejinha. Não podemos esconder que, de fato, isso é uma realidade. Mas a gente não pode levar isso como regra. É a regra. Então, é uma regra. Ou seja, quando ele está lá obrigado a cumprir aquelas situações, então a gente não tem esse problema. Eu acho que ajuda o síndico. Entendeu? É um engessamento, pode ser um engessamento, mas ajuda na conduta. Inclusive, o síndico, até para esse famoso companheiro dele de cerveja do final de semana, ele vai dizer: veja, eu sou síndico. Eu preciso fazer cumprir o regimento e a convenção. 2, a situação restou configurada. Então, veja, não sou eu. Está dizendo que essa conduta aqui é leve, é média ou é grave. Então, não sou eu. Porque ou é você ou sou eu. Então, dessa forma, se você pensar por essa ótica, Francisco, você até ajuda a gestão. E, principalmente, na gestão orgânica. No síndico orgânico, que no outro dia, na segunda-feira, na hora da ressaca, antes de lavrar a multa, você se depara com o cara de novo... E aquele clima, aquele silêncio sepulcral no elevador, né? Então, às vezes, você até ajuda o síndico, né, na gestão. Já tá aqui. É isso, é uma multa. Não, isso é uma advertência. Essa situação que eu devo seguir. Então, da mesma forma que você pode engessar também. Se, por exemplo, aquela multa for de um valor irrisório e você precisar dar uma multa mais elevada. Você toda vez precisar alterar o regimento interno para isso. Me parece que o que é grave hoje será grave amanhã. O que é leve? O que é leve? Não necessariamente. O que é leve? Você xingar o síndico? Quando é que isso vai ser leve? Xingar alguém? Xingar o porteiro? Cara, depende do xingamento.
Aí a gente entra na questão Você conceitual. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu não sou entendeu? favorável, ó. Entendeu? O que é leve, né? O que é leve. Não, mas você tava... Eu defendo a situação que deve ter uma definição, Sim, justamente para ele não todos os fugir. xingamentos. Não, mas veja, mas é que tá. Talvez, eu não sei qual é o amigo que está bebendo com você no final de semana, mas ele tá bem protegido. Me parece que um ato desrespeitoso, por pior que seja, ainda que você chame o porteiro de maneira enraivecida de feio, não deixa de ser um desrespeito com um membro Um prestador de serviço. que pode, inclusive, trazer graves responsabilidades e graves consequências para o condomínio. Então, eu acho que o que é grave vai ser grave em qualquer contexto. Então, de fato, exige um trabalho minucioso de especificação do que é cada conduta dessa, exige. Agora, ou é isso, que você pode estar chamando de amarração, já a Nádia não acha que seja uma amarração, porque você foge da discricionariedade. Nessa linha, eu tenho que concordar que a gente está buscando cada vez mais uma profissionalização de mercado e não tem espaço aqui para sentimentalismos, nem raivas pessoais. A gente tem que ter critérios bem definidos para a aplicação das penalidades. Olha, só para Então, encerrar a minha fala, desculpa. Tá, pode falar. E já só nessa... inclusive eu já vou pedir a você, Nádia, que até pelo adiantado da hora, já seja uma fala de fechamento para a gente encerrar o nosso episódio. O que mais me deixa é... Como é que eu posso dizer... Eu posso lhe ajudar? Pode. Sem ar? Incomodada? Não. Meu Deus! Às vezes, incomodada. É você chegar numa assembleia, você dizer que determinada situação que está sendo sugerida para os condôminos, numa alteração de regimento ou de convenção, contraria o dispositivo legal e aquela maioria ainda insiste, não, mas nós queremos o regimento e a convenção é nosso, somos nós quem vamos deliberar e votar e a gente quer que conste assim. Então, nessas situações eu não vou bater de frente com o condômino, eu vou dizer, olha, então tudo bem, mas eu vou pedir para que fique registrado em ata que a sugestão que vocês estão colocando nesse regimento e nesta convenção contraria dispositivo legal, que vocês estão sendo orientados pelo corpo jurídico que não deveria estar inscrito e que, inclusive, vai ser uma letra morta. Porque, na prática, o síndico ele não vai seguir isso aqui, ele vai seguir o corpo de lei. Então, decisões legais, você, o síndico, não é obrigado a cumprir e fazer cumprir decisões. Não há, gente, não é porque vocês querem, não é porque isso aqui é de vocês que vocês vão criar regras, criar situações ao arrepio da legislação. Existem as leis e abaixo das leis a gente tem a convenção e o regimento interno. Quando a gente cria algo que contraria, aquilo é letra morta. Então, já fiquem cientes que este síndico, enquanto eu estiver assessorando este condomínio, ele não vai guiar por esta letra. Mas eu quero somente que conste em ata. E, de fato, aqui é o direito de vocês. Deixo claro o direito deles, mas também faço questão de ponderar para que amanhã, quando pegue a convenção e diga isso aqui não tinha jurídico, não? Tinha, foi orientado. E está lá resguardado. Já em fase das minhas considerações, quero agradecer por mais Eu gostei disso, não foi que ela já foi... A gente já Tá vendo? Eu sofri bullying, pessoal, semana passada, viu? Disseram que eu falava demais, enfim. Eu tive meu direito de fala cerceado, colocaram até sininho. Não, esse sino tá aqui, enfim. É uma ambientação, é uma mera ambientação, não tem nada a ver com qualquer... Como diria o filósofo contemporâneo da atualidade, Seu Madruga, a vingança é um prato que se come frio. Vamos lá. Então, eu quero agradecer por mais um momento, né, aqui no Segue a Pauta Momento Jurídico. Dizer que é uma satisfação sempre dividir os temas do nosso cotidiano com os meus colegas, Dr. Tiago e Dr. Francisco, e que vocês nos acompanhem, sigam o Segue a Pauta, nos marquem, façam seus comentários, tragam suas dúvidas, porque esse momento é voltado para vocês. Estamos à disposição e desde já agradeço. Muito bem. Esse ponto da discricionariedade, eu acho que a gente tem que trazer em outros momentos e também entrar no próximo programa, que vai ser o do 1337 e o seu parágrafo único também. Porque, querendo ou não, tem uma discricionariedade aqui. Quando você estipula multa de até 5 vezes ou de até 10 vezes, você está estipulando ali um critério. A diferença é que não é o síndico que está aplicando. É uma coletividade. Pronto. Mas ainda assim... Eu já ia abrir a divergência antes da gente começar a discutir o tema. Veja só. Mas ainda assim você... com gostinho pro próximo podcast. Você abre a possibilidade de se interpretar e estipular multas em patamares diversos para os mesmos fatos. Isso é indiscutível. A depender do momento da Assembleia, a depender de quem esteja na Assembleia, a multa pode ser de uma cota para o Zezinho e pode ser de 5
para o Luizinho. Então, vamos falar mais sobre isso ações em outro judiciais. programa. E para finalizar minha fala, mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Nós temos os nossos hosts que estão aproveitando aí as suas viagens. Nós temos que trabalhar. Aproveitando somente nossa host Cida Azevedo. Será, Tiago está Tiago? trabalhando, viu? Será que o Tiago nosso- tá... Bom, Tiago, eu espero que você esteja assistindo, viu? Aqui a fala de Tiago. de não, Francisco, Como assim, disse Tiago Oliveira, ele está com um anão. Pois bem, isso que vai ser objeto de edição, com certeza, para a nossa competente Não corte, equipe do Destravo, aqui do nosso amigo Jaelson. Eu fiquei até encabulado com essa sua fala, amigo Vasco. Só me permita, antes de encerrar, mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Eleal, a Alpex Gás, a Pague Seu Condomínio, a Live Portaria, a Elemac, também a Lima Soluções Prediais, a Top Jardins e a Safe Condo. Agradecendo a vocês mais uma vez por essa audiência. Contem conosco, nos sigam nas redes sociais, segue lá a gente no YouTube, ativa lá o sininho. Sempre temos conteúdos aqui, como vocês estão vendo, muito bem trabalhados, muito bem pensados, para você ficar sempre por dentro da matéria do direito condominial. Meu nome é Tiago Oliveira e você continua seguindo a pauta. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa.